Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. E o assunto desse vídeo é SAF no Fluminense. Um vídeo muito esperado, eu creio que por mim e por todos vocês aqui no nosso canal. Eu vou tentar ser muito calmo, mas eu também quero ser muito didático com vocês nesse vídeo, portanto eu peço o teu carinho. Peço a tua atenção do início até o final, porque fatalmente alguém pode ter dúvidas e aí você assista ao vídeo com calma e no final você coloca nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua preocupação, coloca o teu ponto de vista, tá? O que você pensa, o que você entende desse assunto de SAF. E já quero te adiantar, o nosso Fluminense Futebol Clube será uma SAF. E aí passará a ser chamado Fluminense Futebol Clube SAF. Essa é a grande realidade. Depois da vinheta, fica comigo até o final. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, tá? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta manhã. Uma manhã aqui, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, chuvosa. O tempo mudou, mas a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Se tá chovendo, é porque era importante que chovesse, não é verdade? Então, um grande beijo no teu coração, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter clicado nesse vídeo para poder assistir esse assunto aqui, ok? Deixa eu começar com a primeira pergunta aqui para vocês. Vocês sabem quantos clubes no Brasil são SAFs? Fagner, o que é SAF? Sociedade Anônima do Futebol. A SAF ela veio a partir do ano de 2021 e ela vem porque, na verdade, os clubes precisam, desse suporte, precisam encontrar esse amparo para poder, literalmente, eles sobreviverem. Porque, infelizmente, o futebol, ele traz muitas dívidas. E quantos são os clubes que até mesmo já faliram e sumiram do mapa? Já tá, acabou. Não existe mais. E aí, só para você ter uma ideia, são 63 clubes no Brasil. Eu não vou citar todos aqui para vocês, porque eu não quero que esse vídeo vai ficar longo, mas não quero que ele fique muito longo. 63 clubes no Brasil são SAFs. Só no Rio de Janeiro, nós temos o Botafogo, o Vasco da Gama e, por último agora, foi anunciado na semana passada, né? Quem? O Boa Vista, de Saquarema, que joga o Campeonato Carioca. Se tornou SAF e até mesmo este mudou o seu escudo. Vou tentar colocar para vocês aqui quando eu fizer as edições, tá? Como é que ficou o escudo do Boa Vista. Boa Vista Esporte Clube, se eu não estou enganado, esse é o nome do Boa Vista. Então, do Rio de Janeiro, esses três são SAFs, ok? Agora vamos lá, porque o assunto é importante demais. E da mesma forma que esse assunto ele é importante, eu quero te falar que é um assunto que ele é complexo e por ser algo novo, ele gera muitas dúvidas. Acho que você e nem eu, a gente nunca pensou que o Fluminense pudesse se tornar uma SAF. Mas a grande verdade é que a gente vai se tornar uma SAF. E você deve se perguntar, Fagner, você pode me explicar o porquê que o Fluminense Futebol Clube vai se tornar uma SAF? Eu vou te explicar agora. Hoje, nosso Fluminense Futebol Clube, a nossa instituição, ela tem uma dívida de 800 na casa, tá? Eu vou tentar ser preciso, mas se eu falhar, você trabalha com, com aquela margem, 2% para mais, 2% para menos,
É uma margem, ok, gente? Mas a nossa dívida, ela aumentou. Eu tô aqui com o número, vou pegar para vocês aqui. A nossa dívida, ela aumentou de 793 milhões para 822,993. 823 milhões de reais. Hoje, a dívida do Fluminense Futebol Clube é 823 milhões de reais. Aí você pode falar assim, tá perto de 1 bilhão, né? Tá. Ainda falta um pouquinho ainda, mas não tá tão longe, né? 823. Então, o porquê que vai se tornar SAF? Porque com uma dívida dessa, é difícil você se manter, sabe? Um clube que você vai poder investir em futebol e vai quitar sua dívida. Cara, para acontecer isso no nosso Fluminense, tem que vir um camarada que é tipo Salomão. Fagner, por que você tá falando Salomão? Você sabe que Salomão, né? Na Bíblia, foi o homem mais sábio que já existiu aqui nessa terra. Então, Salomão, acho que ele tinha condições, se ele fosse o CEO do Fluminense, né? Para poder resolver. Não, eu vou zerar a dívida e o Fluminense não vai virar SAF. Mas não existe Salomão, filho. Quem tá lá é Mário Bittencourt. E para poder te falar, o que eu sei para poder te falar? O presidente Mário Bittencourt, e aqui eu não tô puxando saco, eu nunca vi o Mário na minha vida. Não tem nenhuma necessidade de vocês falarem, tá puxando o saco do pavão, tá puxando o saco do mentiroso. Seja lá o que vocês quiserem falar. Eu não conheço o Mário, eu não tenho nenhuma avaliação com relação a 100% do Mário. Olhando daqui junto com vocês como torcedor, eu acho que tem uns pontos positivos e acho que tem uns pontos negativos. Só que os pontos negativos, eu não tenho muita propriedade para poder pontuar. Por que, Fagner? Olha aí como ele vem de mal xerém. Gente, eu de verdade, eu não tenho como ser 100% contra isso, porque eu não sei como que funciona isso. Eu não sei como que funciona isso. Não estou babando ovo. Então, o que eu posso te dizer? Esportivamente, foi um presidente que dentro da sua gestão, que acaba o ano que vem, de 2025, no final de 2025, conquistou 2 campeonatos carioca, 22 e 23, conquistou a Libertadores da América, foi para a final do Mundial de Clubes em 2023, jogamos contra o Manchester City, tomamos uma coça, mas tá tudo bem. Fomos para a final do Mundial de Clubes em 2025. O Fluminense é vice-campeão mundial. E fevereiro agora desse ano de 2024, a gente foi campeão da Recopa Sul-Americana. Então, esportivamente, o Mário tem participação nisso aqui. Acho que você está de acordo com isso. Então, o que acontece? O presidente Mário Bittencourt, ele trouxe na última entrevista coletiva dele a fala sobre o Fluminense tá atrelado com o banco BTG Pactual para buscar esse investidor para o Fluminense. E aí ele fala a respeito de não vender o controle do clube, fala um monte de outras coisas, só que, para resumir, eu vou colocar, é claro, para vocês aqui, o Mário falando dessa entrevista, tá bom? Vou trazer para vocês aqui nesse vídeo exemplos, bons exemplos de Botafogo e de Bahia. Eu tô com tudo aqui no meu computador aqui, tá tudo aberto. Tudo aqui, ó, na minha frente aqui para poder trazer para vocês. E vou trazer também para vocês daqui a pouquinho que ontem, né, um colega de youtuber, ele disse que o Fluminense vai se tornar SAF em 2025. Mas vamos com calma, eu quero ir ponto a ponto aqui com vocês aqui, ok? Vou colocar agora para vocês a fala do presidente Mário Bittencourt, que fala a respeito da SAF. Acompanha aí.
Boa tarde, Marcelo. Primeiramente, sempre eu faço questão de deixar muito claro, né, o Banco BTG foi contratado pelo Fluminense há 2 anos atrás para ser o nosso advisor, para nos representar nessa busca de investidores. Então, não significa necessariamente que vai ser um dinheiro do Banco BTG ou das pessoas que lá estão, mas também não significa que não, sim, o banco, as pessoas que lá estão podem se interessar pelo projeto do Fluminense e fazer investimento também. Eu posso dizer para você que nós já concluímos a fase de análise de números do clube, né, e que o banco já está no mercado, sim, em contato com investidores, né? Essa conversa é uma conversa que tem o seu caráter de sigilo, enfim, contratual, né? Não vou dizer para você quais são os investidores, de onde são, né? E deixando muito claro que o modelo de SAF do Fluminense também não é 51-49, 70-30. O modelo do Fluminense é um modelo onde o Fluminense não vende o controle, tá? Sim, essa é a ideia do Fluminense, tá? Onde a gente não faria a venda do nosso controle e as pessoas ficam especulando, dizendo que eu falei que é 51-49, que é 70-30. Eu nunca falei isso, porque há a possibilidade até que seja um modelo onde o Fluminense tenha 100% e o investimento seja feito de uma outra forma, tá? E para deixar muito claro, como eu já falei em algumas oportunidades, e também não estou fazendo nenhuma crítica velada nem a ninguém, né, apontando o dedo, mas o nosso modelo é um modelo onde a gente vai buscar o saneamento definitivo do clube para o clube começar do zero. Então, o investidor que vai vir sabe que parte do dinheiro que a gente busca é para definitivamente quitar as dívidas do clube e a outra parte para investir em futebol. E gradativamente, ao longo do tempo, com a dívida acabando, o dinheiro todo investido no futebol. Exatamente como faz, que eu considero um modelo de SAF muito inteligente, o do Bahia com o Grupo City. Primeiro com pagamento de dívida, depois em longo prazo investimento no time de futebol. Eu acho que está muito claro. Vocês verem que o Bahia montou um bom time, mas não montou um time gastando mais dinheiro do que fatura, né? Então é um crescimento, tem um caminho pela perenidade do Fluminense. Então, assim, o nosso objetivo é a perenidade do clube, é para que daqui a 100 anos a gente já não estarei mais aqui, mas que a gente possa ter deixado um legado de que o investidor veio para sanear o Fluminense definitivamente e depois fazer futebol, no início concomitantemente, depois investir o dinheiro no futebol e deixar a gente cada vez mais competitivo. É isso, tá? Mas acho que até o final de outubro, meados de novembro, a gente já tenha a conclusão técnica dessa operação e quem sabe até ainda em 2024 a gente já possa, aí obviamente, já te antecipando, a gente tem que levar isso à Assembleia Geral, tá? Para deixar muito claro, não é uma decisão do Mário Bittencourt, do Matheus Montenegro, da diretoria, tem que levar uma AGE, a torcida tem que votar, os sócios, né? Torcedores, sócios proprietários e contribuintes, para saber, depois que a gente apresentar o modelo, se querem ou não o modelo, né? Se quiserem o modelo, se acharem o modelo bom, como outros clubes fizeram, a gente aí, obviamente, poder, como eu te disse, fazer a perenidade do clube, deixar o clube equacionado, saneado e com muita força para montar time forte ao longo dos próximos anos aí. Bom, como vocês ouviram e viram o Mário Bittencourt falando aí para vocês, essa pergunta quem fez para dar os créditos foi o Marcelo Neves do GE, né, do Globoesporte.com, que cobre o Fluminense. E é uma pergunta que todos nós, claro que temos um total interesse em saber. E como o Mário disse, o Mário falou que há 2 anos o Fluminense contratou o banco BTG Pactual para poder ele ser, sabe, essa empresa que faz toda a avaliação histórica do Fluminense, levanta todos os dados, entendeu? E que depois disso tudo preparado, vai buscar esse investidor para o Fluminense. Sendo que o Mário fala, aí, nessa parte que vocês ouviram, que ele não quer vender o controle do clube. E fica uma pergunta. Quando eu olho para o Botafogo e quando eu olho para o Bahia, eu faço uma pergunta para o Mário Bittencourt. Se a gente deve, Fluminense deve 823 milhões de reais na praça, como que vai chegar alguém, um investidor, um camarada bilionário, trilionário, e vai falar assim, ó, eu
tô chegando aqui agora no Fluminense e quero colocar o meu dinheiro no Fluminense. Quero ser o parceiro de vocês através da SAF. E aí o Mário disse que o trabalho é quitar a dívida e depois impulsionar no futebol para que a gente possa seguir na conquista de títulos e tudo mais e tal. Nessa parada de quitar a dívida, eu estou de acordo, de investir para poder ter um time competitivo, eu também estou de acordo. Mas a pergunta que eu faço é: qual investidor vai querer chegar e injetar um dinheiro, mas não vai querer, vai abrir mão talvez, de ter o controle dessa gestão do dinheiro dele? Porque eu vou botar um dinheiro lá e quem vai gerir o meu dinheiro? É o Fluminense? Eu não sei se estão fazendo as coisas certas. E aí eu, como investidor, certamente posso perder dinheiro. E aí eu te pergunto, quem é o cara bilionário que tá nessa vida para poder perder dinheiro? Não, nem eu e nem você e nem o bilionário estamos nessa vida para poder perder dinheiro, queimar dinheiro, jogar dinheiro no lixo. Ninguém tá aí por isso. E aqui eu quero entrar agora no modelo de SAF que é do Bahia e que é do Botafogo. O que eu quero falar do modelo do Bahia e do Botafogo? O Botafogo foi comprado pelo norte-americano John Textor. Ele comprou 90% do Botafogo, deixando apenas 10% para o clube. Então o John Textor, ele tem, bem dizer, tudo de controle do Botafogo. 90% é dele. Então é ele quem comanda. O clube Botafogo é do John Textor. Eu vou botar o meu dinheiro, mas eu quero 90%, pô. Tá errado? Na minha opinião, não está errado. Aí veio o Grupo City, para poder não ficar muito longe aqui com vocês. O Grupo City, que é dono da SAF do Manchester City, da Inglaterra, tá? Então o Bahia fechou essa parceria top. O Bahia foi lá e negociou com o Grupo City. Quanto que o Grupo City comprou o Bahia? 90%. Eu vou citar só esses dois, eu poderia citar um montão aí, tá? Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro, poderia citar o Coritiba, entendeu? Poderia citar um montão aqui, mas vou citar só esses dois. Então ambos compram 90%. E aí eu falo pra vocês aqui. Cara, o Fluminense, junto com o Mário Bittencourt, eu acredito que ele não vai conseguir que venha um investidor e que ele dê essas garantias, sabe, como porcentagens de venda de xerém para poder pagar o investidor. Eu acho que isso não vai rolar. Porque tem que ser uma passada aonde o investidor, ele vai falar assim, meu irmão, essa parada tem que ser séria. E aí, outro ponto que eu quero tocar aqui em Botafogo e em Bahia. Olha como é que tá o Botafogo com o John Textor. O Botafogo, ano passado, estava brigando para ser campeão brasileiro. Só que na reta final, caiu. É claro que houve um monte de coisa que a gente não sabe do futebol. Segundo o John Textor, teve manipulação. Essas coisas todas que existem. Mas o Botafogo estava brigando. E jogando pra caramba o ano passado. Aí virou-se o ano, certo? Virou-se o ano. O que o Botafogo fez no ano de 2024? Isso aqui, ó. Olha o que o Botafogo fez em 2024. Olha aqui. Eu tô olhando pra tabela de classificação. Faltam 5 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. Botafogo, líder, 68 pontos. Pode cair novamente? Pode. Eu acho muito difícil. Apesar de recentemente ele ter tropeçado contra Criciúma e Cuiabá. Criciúma no Maracanã e Cuiabá no Tapetim, lá no Newton Santos. Mas tá 4 pontos do Palmeiras. Eu acho muito difícil o Botafogo perder esse título. E aí o Botafogo volta a ganhar um título. Vamos tentar fazer um cálculo rápido aqui. O último título do Botafogo, Campeonato Brasileiro, foi em 95. Mais 5 dá 2000. A gente está em 2024, ou seja, 29 anos que o Botafogo não ganha um título brasileiro.
29 anos. Tá a 5 rodadas de ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos. O que é isso? O que é isso senão a gestão da SAF do Botafogo através do John Textor? É um modelo de SAF que está funcionando. Aonde que está o Botafogo? Na Libertadores. Na final, dia 30 de novembro. O Botafogo nunca ganhou a Libertadores. O Botafogo está muito perto de ganhar. Está 50-50. Com o Atlético Mineiro, vamos dizer assim, porque tá na final também tem um mérito dele. Então 50-50. Tu já imaginou o Botafogo ganha a Libertadores e ganha o Brasileiro? A SAF. Então a SAF, bem profissionalizada, bem implementada, sabe? Com muito trabalho de qualidade, ela gera resultado. Eu tô falando para vocês de um Botafogo que tá aí resultado. Olha o quanto que o Textor investiu esse ano para que o Botafogo tivesse esse resultado esportivo. E você sabe o que ele falou? Que o ano que vem ele vai investir mais ainda. E detalhe, se ganhar a Libertadores, tá no Super Mundial de Clubes. Então, esse é um modelo, um bom exemplo de modelo a ser seguido. Tomara que o Fluminense olhe pro vizinho e fale assim, pô, cara, não é inveja não, mas você tá fazendo um bom trabalho. Eu vou tentar ter o mesmo direcionamento, é claro que com as minhas ideias, mas você tá fazendo um bom trabalho. É isso, cara. Pelo menos essa é a minha avaliação. Vamos falar do Bahia? Olha o Bahia. Bahia tá em 8º. O Bahia tem mostrado um pouco de desequilíbrio. Mas o Bahia, ele ainda tá com chance de ir para uma pré-Libertadores. Tá em 8º. Entendeu? O Bahia pode ir para pré-Libertadores. Eu, Fagner, acho que o Bahia vai para pré-Libertadores. Qual foi a vez que o Bahia estava na pré-Libertadores? Vocês lembram? Eu não lembro. Sinceridade. Comenta aqui se vocês lembram. Então, o que é isso? Isso é um modelo profissional de trabalho, cara. Aí, eu tô aqui com uma fala do CEO do Bahia. Preste atenção aqui que isso aqui é importante, tá? Eu tô te passando aqui coisas de profissionais, tá? Profissionais de qualidade. Já te falei do John Textor, não vou tocar mais no Botafogo, agora eu vou falar do Bahia. Olha o que... Como é que é o nome do cara? O CEO do Bahia é o Ferran Soriano. Olha o que ele disse para a torcida do Bahia. Eu entendo a ansiedade. Estou ansioso também. Assisto a todos os jogos do Bahia. Faz parte do caminho. Estamos no ano 0. Hoje é o nosso primeiro dia. Isso aqui é do ano passado, tá? O projeto é de longo prazo. Não é possível na Bahia ou em outro lugar do mundo mudar tudo de repente. O time estava na 2ª divisão. Temos confiança no Cadu Santoro, diretor de futebol. As contratações foram boas. A Série A é muito competitiva. E também temos talentos jovens e um técnico muito bom. Ao longo do caminho, vamos perder jogos. Vou pedir ao torcedor paciência. O trabalho é de longo prazo. Isso não é uma ideia, mas é uma realidade do que aconteceu. Olhem para o Manchester City. Ganhou 4 dos 5 últimos campeonatos na Premier League. Isso foi feito em 10 anos. Mas ainda, são 14 anos de trabalho para chegar até aqui. Ano 0, paciência, confiança. Não vamos tomar decisões baseadas em 2 ou 3 resultados. Para todas as decisões, há bases de análises. O resultado do jogo pode ser bom ou ruim, mas o que o time fez? Então, para resumir, dia 1, do ano 0. Vamos demorar um tempo. Vamos construir um bom elenco e time. Então, isso aqui do ano passado. O Bahia esse ano tá o quê? Na primeira parte da tabela. Sempre brigava para poder, às vezes, lutar para poder ficar na primeira divisão e caía. O Bahia vai jogar a pré-Libertadores. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos
bons exemplos a serem seguidos. Agora, nós temos também maus exemplos para não seguir. O Cuiabá, né, ele é um time pequeno, do Mato Grosso. Só que é o seguinte, é uma SAF. Vai cair para a segunda divisão. O Red Bull Bragantino não é uma SAF, é um clube empresa, mas que é comandada por, né, outros clubes lá de fora lá. Só que o Bragantino tá mal das pernas. É bem provável que o Bragantino também vai cair. Então é pra gente ficar ligado que tem que se fazer um trabalho correto. Tem que se fazer um trabalho de maneira muito profissional. Não tem que ter, sabe, muitos amiguinhos. É trabalho profissional, porque se você não trabalhar profissionalmente, o negócio não vai dar certo. E aí, a gente não tá aqui para poder falar que a gente quer um Fluminense SAF que dê errado. Não, cara. A gente tem uma dívida, a gente tem que sanar essa dívida para poder a gente contratar, sabe, um time bom, ter um bom elenco para poder brigar por títulos, brigar sempre lá por cima, lá por títulos e também zerar a dívida do clube. Essa é a ideia. Agora deixa eu te passar aqui uma informação trazida no site Netflu que fala a respeito do youtuber Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu. Olha o que ele disse ontem no vídeo dele. Fluminense vai virar SAF em 2025 e Mário deve ser o CEO, crava youtuber, tá? Vamos lá. Clube já está preparado internamente para a mudança. O Fluminense se transformará em SAF no ano de 2025. Pelo menos é o que garante o youtuber Thiago Ferreira do canal Hora do Flu. No ano que marca o último mandato de Mário Bittencourt. A tendência é que o atual presidente se transforme em CEO da nova SAF, tá? Vale destacar que o Tricolor tem feito estudos alinhados ao BTG Pactual com o intuito de buscar investidores para o clube, seja no modelo de SAF ou não. A mudança, ainda segundo o YouTube, deve acontecer no segundo semestre, antes de Mário encerrar o seu mandato. Ainda de acordo com a fonte, o Fluminense já está preparado internamente para virar SAF. E essa transição deve ocorrer de forma rápida. O desejo da diretoria era que o controle do clube não fosse vendido, mas essa hipótese está praticamente descartada. A ideia inicial era que o Tricolor ficasse com pelo menos 51% e os outros 49% fossem negociados. Esse modelo, porém, não deve ocorrer. A SAF deve sair do papel com algo semelhante ao que acontece no Botafogo e no Bahia. Então, como vocês viram aí na fala do Mário, aqui o Thiago Ferreira ele já traz aqui uma atualização como se o Mário já aceitasse uma mudança de ideia. Tipo assim, não vai dar para poder o investidor investir pesado no Fluminense e ficar vendo o Fluminense administrar o clube. Não é assim que funciona. Vai funcionar nos mesmos moldes de Botafogo e Bahia, ou seja, com venda, não sei se de 90%, mas vamos colocar que seja, um exemplo, que o Fluminense venda 90% do seu controle, assim como Botafogo e Bahia fizeram. E esse investidor, basicamente alinhado ali dentro dessa negociação, vamos supor que manteria o Mário Bittencourt como CEO. O que é o CEO? Ele é o representante da empresa que a empresa contrata para poder ficar à frente de todas as tomadas de decisões do clube, tá? Da empresa que está comprando, desse investidor. Então, possa ser que no ano que vem a gente veja exatamente esse cenário. E detalhe, tá? Pode até mesmo o banco ser o Banco BTG Pactual. Pode ser. Só que o porquê que vai ser ano que vem? Porque o ano de 2025, de 2024, ainda está em curso. A gente não sabe se vai cair, se vai ficar na Série A. Tomara que fique na Série A, tomara que bisque uma Sul-Americana. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Para que o Fluminense não possa passar por uma situação muito pior. Então vamos pensar por esse lado bom. Entrando a SAF em 2025, aí a gente espera
que o rumo do Fluminense ele possa ser um rumo totalmente diferente de 2025 para frente. A gente sabe que o principal será a matar a dívida, zerar a dívida do clube. Zerou a dívida do clube e aí você vai investindo no futebol. Só que é importante eu finalizar esse vídeo com vocês dizendo o seguinte: a gente precisa brigar por títulos, mas não significa que a gente vai querer o título já em 2025, já em 2026. É um processo e a gente vai precisar passar por esse processo. Não estou falando que a gente não vai brigar, a gente tem que brigar. Mas ganhar já é uma outra situação, porque tem outros adversários também. Então a gente vê que o Palmeiras é um time muito forte. O Flamengo é um time muito forte. O Atlético Mineiro é um time muito forte. Mas foi Flamengo e Atlético Mineiro para a final da Copa do Brasil. Tem que ter um perdedor e tem que ter um vencedor. O Botafogo é uma SAF. O Palmeiras é um time muito forte. Campeão brasileiro. Botafogo. Tem que ter um perdedor. Por mais que o Palmeiras seja forte, dessa vez não deu pro Palmeiras. E futebol é assim. Nem sempre você vai ganhar. Então, eu queria estar passando para vocês essa informação sobre SAF no nosso Fluminense. É uma realidade. É super importante. Eu quero dar a minha opinião. Eu concordo que o nosso Fluminense se torne uma SAF, porque em caso de não se tornando uma SAF, nós não conseguiríamos competir de igual para igual. O que a gente pode fazer é talvez lutar para chegar em algumas competições sul-americana, quem sabe uma Libertadores, mas que com esse modelo de SAF, sabe, crescendo cada vez mais, isso faz com que os times fiquem melhores em qualidade de elenco e o Fluminense não tanto. Até porque, se a gente tivesse um dinheiro que matasse a dívida, a gente poderia adiar o sonho de SAF. Mas só que a gente não tem essa realidade. Hoje a nossa dívida ela é enorme e a gente não tem tanta força para poder investir em um elenco muito qualificado. Então, eu sou a favor de uma SAF desde que ela tenha uma postura de uma gestão muito qualificada em profissionalismo, onde a gente veja as coisas acontecendo com bons exemplos que a gente vê no Botafogo e que a gente vê no Bahia. O que você achou desse vídeo? Gostou? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Manda tua pergunta para poder a gente trocar uma ideia, tá bom? E se eu esqueci de alguma informação, eu te peço desculpa. A gente vai atualizando numas próximas oportunidades. Tamo junto, um beijo no teu coração e até o próximo conteúdo.